O Brasil tá pegando fogo, é isso aí, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, professora de Geografia, Atualidade e Política. Falo aqui em todas as redes sobre geografia, geopolítica e atualidade para concursos. E hoje eu vim aqui falar de um tema super sensível, de um tema que muitas pessoas, você que está assistindo aí, pode estar sofrendo neste exato momento, que são as consequências dos incêndios históricos que estão acontecendo no território brasileiro. Bem, trouxe aqui essa imagem de hoje. Então, aqui é uma imagem de Brasília, que acordou assim, totalmente cheia de nuvens de fumaça. E é um tema de atualidade, obviamente, porque isso pode vir na nossa prova, tanto em provas que tenham temas, né, de atualidade, matéria de atualidade, mas quanto em temas de redação ou até mesmo no Enem. Então, a gente olhar para esses temas e discutir as suas causas e consequências, claramente, né, os dois, causas e consequências, é muito importante pra gente, tá? E a gente tem, se você tá aí, né, sabendo das notícias, você ouviu falar bastante, principalmente nesses últimos dias, né, nessa primeira quinzena de agosto, sobre os incêndios no interior de São Paulo. Mas engana-se quem acha que é só no interior de São Paulo que está acontecendo isso. Essas fumaças, por exemplo, que hoje chegaram ao Distrito Federal, eles estão associados a incêndios no interior de São Paulo, mas também incêndios na Amazônia e incêndios no Pantanal. Então hoje eu vim trazer aí os principais focos de incêndio que nós temos e essa tragédia que é uma tragédia nacional, porque a fumaça, ela vai sendo carreada pelo vento. Então mesmo que os incêndios estejam acontecendo num local específico, né, em outros locais, às vezes muito distantes, pode estar sofrendo diretamente com a consequência. Outro ponto que a gente tem que pensar, né, concentração de fumaça, né, faz mal para o pulmão, faz mal para, né, para nossa saúde. E outros pontos, por exemplo, a própria fumaça, ela não deixa a radiação passar, não deixa a formação de nuvens acontecer, nuvens de umidade, bloqueia, né, a umidade, bloqueia a chegada de frentes frias. Então, assim, que dispersaria essas fumaças. E aí a gente acaba entrando dentro de um cenário que é todo extremamente causa e consequência. Então, a gente vai ver um cenário que pode piorar nos próximos dias, exatamente por causa dessa concentração dessa poluição, desses incêndios, dessa fumaça. Ok? Bem, gente, trouxe aqui algumas notícias, né, porque a nossa aula é de atualidade, então ela tem que ser baseada mesmo em notícias. Brasília e outras capitais ficam encobertos por fumaça de queimados. Incêndios em São Paulo contribuem para o fenômeno. Então aí, ó, 25 de agosto, super novo, a capital do país amanheceu neste domingo coberta por fumaça proveniente das queimadas em outras regiões do país. O mesmo fenômeno foi registrado em outras capitais do Centro-Oeste, como Goiânia, Sudeste e do Sudeste, como Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, que analisou imagens de satélites, a densa fumaça que encobriu prédios oficiais, como o do Congresso Nacional, é intensificado pelas queimadas que ocorrem no estado de São Paulo, trazida por ventos favoráveis. Então aqui uma imagem de Brasília, né? A gente olha para a paisagem e vê mesmo essa presença de fumaça muito forte e, de uma certa maneira, como ele fala, a relação dessas queimadas estão especificamente com queimadas que estão acontecendo em outros estados, em outras regiões. E é nesse sentido que esse problema, ele é um problema amplo, ele é um problema abrangente. E por isso que ele precisa, né, das forças nacionais, das forças do Poder Executivo, principalmente para gerenciar. A gente precisa do governo federal para gerenciar isso, porque é um problema do território brasileiro, tá? Então, quando eu falo forças nacionais, eu não estou falando das Forças Armadas, mas, né, da questão da gente ter um gerenciamento dessa crise partindo de cima para baixo. Marina Silva, né, a nossa ministra do Meio Ambiente, diz que fumaça no Distrito Federal vem de incêndios na Amazônia, Pantanal e também na Bolívia. E aí, quando a gente está falando sobre isso, né, a gente não pode também somente associar esse problema como se fosse uma coisa só do Brasil. O problema das queimadas, a gente vai ver isso em mapa, né, é um problema global. Ele vai acontecer principalmente porque, agora, analisando as causas, a gente sabe que as principais bases de análise e explicação para essas queimadas são as anomalias climáticas, são as mudanças climáticas alinhadas, né, com ações antrópicas como queimadas ilegais, bastante incomum na América do Sul, principalmente para poder desenvolver um sistema
de agronegócio, de plantation, né? Baseado no plantation. Então, alinhando, né? Organizando uma explicação, a gente basicamente tem mudanças climáticas, mas queimadas ilegais para explicar basicamente toda essa tragédia que a gente está vendo no Pantanal, que a gente está vendo na Amazônia e que a gente está vendo em São Paulo, tá? A ministra também comentou sobre a situação dos biomas brasileiros e na Bolívia caracterizou que o país tem montado desde 2023 uma operação de guerra contra as queimadas. Dividi aqui, vou falar basicamente para vocês do incêndio do Pantanal, do incêndio da Amazônia e de São Paulo, para que a gente possa compreender de fato as causas e consequências e ver também que isso, na verdade, não é um problema somente desses biomas, mas que ele acaba não se restringindo a esse bioma, mas ele acaba se espraiando pelo território brasileiro. Não somente a partir dos ventos, mas também a partir do próprio fogo, né? Incêndios do Pantanal já destruíram 2 milhares de hectares, área equivalente ao estado de Sergipe. Entende, então, quando eu falo que isso aqui é uma tragédia? Porque a gente está falando de um bioma extremamente importante, tá? O Pantanal, ele é um complexo de vegetação. Ele é considerado uma reserva da biosfera, né? O que isso significa? Que dentro dele, ele tem informações genéticas sobre outros biomas, como o Cerrado e a Amazônia. E ele já tinha passado em 2020 por incêndios históricos que tinham destruído aí grande parte desse ecossistema e que havia ali toda uma força-tarefa para reaver, né, esse ecossistema, para recuperar as áreas degradadas por esses incêndios. Um ponto importante quando a gente está falando especificamente do Pantanal é que incêndios e queimadas é algo extremamente comum por causa do tipo da vegetação. O que acontece? O Pantanal, assim como o Cerrado, ele tem uma coisa chamada de regime de fogo. Esse regime de fogo é muito comum em vegetações que tem ali, né, dentro do ano um período de estiagem. Então, se adaptou de uma certa maneira aquele período de estiagem e apresenta esse regime de fogo porque a atmosfera está muito seca. Então, tem um período seco que aqui, pra gente, é o período do inverno. Então, vai estar muito seco. E aí, durante o período do inverno, devido a essa menor umidade, essa vegetação acaba pegando fogo sozinha, tá? Então existe ali todo um complexo, um sistema ali que acaba gerando esses focos de incêndios naturais. Então é um bioma que a gente tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Primeiro que a própria vegetação permite a formação desses focos de incêndios. Segundo, a vegetação, o modo como a vegetação se desenvolve a partir de gravetos, a partir, né, de cascas mais duras, cascas mais grossas, de arbustos menores, ele permite o alastramento desse fogo, tá? Então o Pantanal e o Cerrado, por eles terem regime de fogo, eles já são dois biomas que tendem a ter incêndios e que a gente precisa ter uma preocupação maior em relação a isso. Então, quando a gente olha para os incêndios que estão acontecendo no Pantanal agora, a gente percebe que, de uma certa maneira, eles são comuns, né? Mas a questão aqui é a proporção, a intensidade do fogo, que não é nada comum. E é nesse sentido que a gente tem que ter uma preocupação. Por quê? Obviamente, quando a gente vai falar sobre incêndios do Pantanal e a gente está no inverno, no momento onde eu tenho uma atmosfera mais seca, vai ser comum eu explicar que incêndios vão ser comuns nesse período. Mas não tão comuns como está acontecendo agora. Geralmente o pico é em setembro, mas esse pico está acontecendo agora em julho, agosto, né? Bem anteriormente ao que tem de modelagem, né, desses incêndios, desse regime de fogo. Então alguma coisa está anormal. E essa anormalidade, a base dessa normalidade, com certeza são as questões climáticas, são as questões da anomalia climática. E basicamente entender o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo no interior de São Paulo, é a mesma ideia. O que acontece? Ano passado foi um ano de El Niño. O El Niño é uma anomalia climática, onde eu vou ter um aquecimento das águas do Pacífico. E esse aquecimento das águas do Pacífico vai desequilibrar, né, a dinâmica da atmosfera, principalmente na América do Sul. A gente vive num planeta que é totalmente interconectado, ok? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E a atmosfera também está conectada, então está tudo em um equilíbrio dinâmico. O aquecimento das águas do Pacífico vai gerar um desequilíbrio dessa atmosfera. E esse desequilíbrio vai fazer com que a gente tenha muitas chuvas no sul e no sudeste, e a gente vai ter longos períodos de estiagem no norte e no nordeste.
O Centro-Oeste, ele vai ser ali uma zona de transição, ok? Então pode tender a ficar mais seco, que nem o Norte e o Nordeste, ou ficar mais úmido que igual o Sul e o Sudeste, ok? Essa é a principal característica do El Niño. Ano passado, a gente não teve somente um El Niño, a gente teve um Super El Niño. E esse Super El Niño, ele trouxe esse período de estiagem muito forte para a região Nordeste, para a região Amazônica e para a região Centro-Oeste. Então, em um momento que não é tão comum ter estiagem, teve estiagem, tá? Então, essa é a principal característica que a gente precisa entender em termos de anomalia climática, e como o El Niño, ele está associado ali a esses desequilíbrios da atmosfera, esses desequilíbrios associados aos regimes de fogo. Então, a gente já tinha um El Niño, um fenômeno muito forte. Em 2024, a partir ali de junho e julho, entraria o Laninha. O Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, também é uma anomalia, e ele inverte as proporções de umidade. Enquanto o El Niño, ele traz muita chuva para o sul e para o sudeste, ele vai trazer muita seca para o sul e para o sudeste. E enquanto o El Niño traz muita seca para o norte e para o nordeste, o Laninha traz muita chuva para o norte e para o nordeste. Entende? É o contrário. E a gente está entrando nesse Laninha agora. Então, a saída de um Super El Niño e a entrada de um Laninha, de duas anomalias climáticas, né? Ele está desequilibrando totalmente a nossa atmosfera. Então, por exemplo, o que a gente está vendo no Pantanal, né, por esse desequilíbrio, é um momento muito mais seco do que é o normal. Ou seja, a temporada de fogo, ela chegou muito mais cedo do que é o normal. E até mesmo isso vai desequilibrar o próprio gerenciamento, o planejamento, né, ali territorial, do ordenamento territorial, em relação, por exemplo, ao Corpo de Bombeiros, tá? Ou os órgãos responsáveis pela fiscalização desses focos de incêndio. Então, a gente tem uma questão que é climática, a gente tem uma questão que é associada às mudanças climáticas, mas a gente também não pode negar que a gente está falando, por exemplo, de Amazônia, a gente está falando de Pantanal, a gente está falando de importantes áreas que acabam sofrendo queimadas intencionais, queimadas que são feitas pelo homem, queimadas criminosas, para poder retirar a mata nativa e poder, né, plantar, poder passar com um gado por ali. Então, a gente tem, na verdade, mudanças climáticas, mas queimadas que são ilegais, tá? E é nesse conjunto que a gente vai entender essa tragédia que está acontecendo, tá? Incêndios no Pantanal já destruíram 2 milhões de hectares, área equivalente ao estado de Sergipe. Então perceba o quão grave isso é, né? De acordo com o INPE, em todo o território do Pantanal foram registrados quase 500 focos, sendo 298 em Mato Grosso do Sul, equivalente a quase 60% do estado, tá? Isso é muito grave. Pantanal registra mais de 900% de aumento nos focos de queimadas em 2024. Esse período aí, né, de aumento de incêndios no Pantanal, a gente já está vendo desde o final do ano de 2023, mas principalmente nesse inverno, que seria muito comum, né, nesse período da seca do inverno, que é o comum do regime de fogo, a gente viu um boom muito grande. O número de incêndios na região é o segundo maior dos últimos 15 anos. Atrás apenas de 2020, mostram dados do INPE. Isso porque 2020 foi um ano histórico de queimadas, um ano que marcou, né, o Pantanal em relação aos incêndios, mas a gente ainda está no processo de queimadas. Então, provavelmente essa que vai com certeza superar. Incêndio, tanto que a gente já tem notícias como essas. Incêndios no Pantanal superam queimadas históricas de 2020. Fogo está sobretudo em áreas particulares. Esses dados ainda são dados que estão sendo consolidados, né? Então ainda são dados que estão sendo ordenados, esperando aí os próximos dias para que possa se consolidar. Mas olha o impacto. A gente teve incêndios históricos em 2020 e voltamos a ter incêndios históricos em 2024, dentro de um ecossistema que ainda estava se recuperando. A temporada de incêndios no Pantanal, que historicamente começa entre o fim de julho e o início de agosto, se antecipou em 2024, em maio, devido a longas estiagens e mudanças climáticas. Conforme apontam especialistas, o bioma enfrenta a pior temporada de fogo desde 1951. E aí, nesse quesito, né, falei pra vocês que começa ali, geralmente começa em julho, com pico em setembro, e que ele tinha se antecipado para maio, né? E aí, na verdade, se a gente for fazer uma análise mais
específica dos focos de incêndio, já estamos com focos de incêndios anormais desde o final de 2023, tá? O Pantanal pode estar diante da temporada mais destruidora de fogo. Nas 2 primeiras semanas de junho, o número de focos de incêndio é quase 700% maior que o mesmo período de 2020, o ano da pior crise até então. O fogo chegou mais cedo em 2024 e pegou algumas equipes de combate em fase de contratação de pessoal, que eu estava falando para vocês, né? No calendário oficial, as brigadas temporárias contratadas pelo Ministério do Meio Ambiente começam a sair em campo em junho e enfrentam de agosto a outubro a fase mais crítica. E por que, né, tem essa contratação? Porque a gente sabe que existe uma temporada do fogo, uma temporada de regime de fogo, que veio muito mais cedo, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar para o Pantanal, olhar para a Amazônia e olhar para São Paulo, né, e ver fenômenos que estão intrinsecamente ligados. A Amazônia tem temporada recorde de queimadas, corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados. Com queimada recorde, muita fumaça, ventos que deveriam trazer umidade da floresta estão, na verdade, carregando fumaça para o restante do país. Ano passado, né, em setembro, a gente viu também um período de incêndios tenebrosos, né, na Amazônia. A cidade de Manaus chegou a ser considerada a 3ª cidade com a pior qualidade do ar do mundo em setembro, outubro. Então, por causa do excesso de fumaça que estava presente, né? Então, literalmente, a gente está vendo a floresta amazônica pegar fogo. Só que aqui tem uma questão que é extremamente importante e que diferencia do Cerrado, do Pantanal, né? O Pantanal, ele tem um regime de fogo. O Pantanal, ele é composto por vegetações tropófilas que se adaptaram de alguma maneira a um período de seca. Na Amazônia, não. A Amazônia é uma floresta ombrófila densa, úmida. É uma floresta pluvial, ombrófila, pluvial. A gente não tem, dentro do clima amazônico, que é o clima equatorial, uma estação de seca. A gente pode ter uma estação de retração de umidade, né? Que é esse período aqui, de uma certa maneira, que a gente tem. Mas não tem período seco. Então, não tem regime de fogo. Então, muitas vezes, quando a gente falava sobre incêndios na Amazônia, quase que somente a gente culpava as queimadas, né, ilegais. A gente apontava as ações antrópicas e não as mudanças climáticas. Mas vários cientistas no ano passado, né, já declararam que muito dos incêndios de 2023 estão associados a um período de seca do Super El Niño. Então é muito importante a gente ver como que essas anomalias climáticas, que parecem de uma certa maneira muito regionais, elas podem impactar de uma maneira gigantesca a superfície, né, de uma atmosfera, e de uma atmosfera que é extremamente importante, que é a da Amazônia, mantendo níveis de umidade tão baixa, fazendo com que uma floresta que é úmida pegue fogo sozinha, tá? Então é nesse sentido que a gente pode diferenciar do Pantanal, mas que a gente vai apontar as mesmas causas e, consequentemente, as mesmas consequências. A Amazônia tem temporada recorde das queimadas, corredor de fumaça se espalha. E esse corredor de fumaça ele vai atingir outros estados, porque basicamente a gente tem agora, né, iniciando um período de laninha, uma umidade maior e um vento circulando mais dentro da atmosfera. Esse vento ele vai sendo carreado, né, por massas de ar. A massa de ar mais importante que a gente tem no Brasil é uma massa de ar que se forma em cima da floresta amazônica, que é a massa equatorial continental, e ela vai sendo carreada pelos ventos, né, dentro de um fenômeno que a gente chama de rios voadores. Então, os rios voadores, que são os responsáveis por carregar a umidade para o resto do Brasil, tá carregando fumaça, tá? Então, é importante a gente fazer essa pontuação, tá? Esse volume ainda se soma ao que vem do Pantanal, então a gente vê muita fumaça no centro do país. Esse volume ainda se soma ao que vem do Pantanal, de Rondônia com a queimada no Parque Guarajá-Mirim ao mês e da Bolívia, formando uma densa camada cinza na atmosfera que é arrastado para o restante do mapa, formando um corredor de fumaça, tá? Então, registros de fumaças que hoje nós temos no Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Oeste do Paraná, parte de Minas Gerais, trecho do Amazonas, trecho de São Paulo, Amazonas e outros, né, assim, em outros estados, tá? De forma menor, mas ainda são focos de incêndio, como por exemplo no Parque do Itatiaia, no Rio de Janeiro, tá? Incêndio no Marajó consome a Amazônia há 3 semanas. O incêndio florestal atinge a comunidade ribeirinha de Magibras, no Marajó, há pelo menos 3 semanas.
segundo os moradores, não há equipamento suficiente para combater o fogo. Então a sensação que a gente tem é que literalmente o Brasil está pegando fogo. E de fato está pegando fogo, tá? Aqui eu trouxe, era uma animação do site da BBC, tá? Depois eu vou deixar aqui o link para vocês, se vocês quiserem ir lá ver, mas mostrando o corredor de fumaça que a gente está tendo, né? E ele sendo carreado exatamente dessa área amazônica para o resto do país, tá? Fumaças de incêndio na Amazônia e países vizinhos estão sendo empurradas para o sul por uma corrente de ventos. E, novamente, né? Por que isso está acontecendo? A primeira causa está relacionada à intensidade do fogo, como a gente viu também no Pantanal, e uma anormalidade para esse período, tá? Basicamente, no Pantanal, a gente tem, né, o período ou regime de fogo chegando mais cedo. E na Amazônia, né? A gente tem a intensidade do fogo, tá? Então, os incêndios florestais, eles estão mais intensos. E essas intensidades pode ser pela baixa umidade que a gente tem na atmosfera, tá? Então, aqui, ó, seca causado pelo El Niño, que é uma mudança climática, aqui o El Niño, ele é uma anomalia climática. E essa anomalia climática, ela está associada diretamente a mudanças climáticas, aliado a um período de menor umidade comum entre agosto e outubro, mas que esse ano chegou mais cedo, além das queimadas ilegais, tá? Então, eu trouxe aqui também um trecho da BBC falando que a causa disso é uma consequência do El Niño. Ano passado a gente teve um super El Niño que deixou um déficit hídrico com a seca que causou no ano de 2023, né? Não podemos esquecer que em 2023 a Amazônia passou também por secas históricas. Quem está estudando atualidades, né, deve se lembrar. E que se soma ao aquecimento do Atlântico que continua fervendo. A consequência disso é menos umidade, foi pelo país, além do aumento de temperaturas por causa do aquecimento global, tá? Aqui uma imagem da NASA, né, e mostrando esses pontos vermelhinhos aqui são pontos de focos de incêndio. E de uma certa maneira é algo bem detalhado, né? Então eu consigo ver aqui um parque nacional, então são focos de incêndios bem espalhados, tá? Por essa área. Aqui mostrando pra gente a fumaça, dá pra ver claramente a fumaça aqui, né? Também. E como que ela tá descendo de fato, tá? Nessa imagem tirada pelo NOAA-20, a fumaça desses incêndios pode ser vista claramente. Dá pra ver, isso aqui não é nuvem. Isso aqui é fumaça. Isso aqui é nuvem, tá? Isso aqui é fumaça, tá? Essa fumaça absorve luz solar, impedindo que chegue ao solo, esfriando a superfície e esquentando a atmosfera. Esse processo pode suprimir a formação de nuvens e aí, né, a gente vai ter simplesmente um cenário que vai trazer outras problemáticas. Então, uma problemática trazendo outra problemática, tá? Aqui os focos de incêndios no mundo no dia 21 de agosto de 2019 e a gente percebe que desde desse período, tudo bem, nós temos aí 5 anos de diferença, mas desde esse período, essa parte, né, mais ocidental da América do Sul, ele é uma área a ser analisada, uma área a ser, né, identificada, esses focos, né, de incêndio serem identificados, serem analisados, serem tratados, a gente ter ali uma força-tarefa para cuidar deles, tá? E 5 anos depois, a gente percebe que tem outros lugares, né? Nós temos aqui na parte mais meridional do continente africano, essa parte aqui mais do norte do continente asiático, mas a gente consegue compreender que há muito tempo se sabe que aqui é uma área extremamente suscetível a queimadas. E principalmente dentro de um cenário de mudanças climáticas, isso tenderia a piorar. E é isso que a gente está vendo, tá? Incêndios em São Paulo. São Paulo registrou mais focos de incêndio do que a Amazônia. Alerta para riscos de incêndio em áreas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Piauí, Ceará e outros. E aqui, no caso, São Paulo já está vivendo o impacto do Laninha e não tanto do El Niño.
A gente já tem períodos de estiagem bastante fortes agora nos últimos meses, né? O Centro-Oeste a gente não tem chuva há mais de 100 dias, tá? Então, esse período de pouca chuva, né? Que é comum para o inverno, ok? Tá? É comum para o inverno, mas que iria ser muito mais, porque assim, isso é característica do clima tropical. O clima tropical ele vai ter menos chuva durante o inverno, mas esse modelo, né, de baixíssima umidade para o inverno, ele é incomum. Mas ele é incomum, não é incomum quando a gente olha para uma anomalia climática, que é o da Laninha, tá? Então, tá acontecendo mudanças importantes, né? Essa atmosfera já está sofrendo esses impactos e de um fenômeno que ainda está chegando, né? Que ainda está se consolidando. Então, na verdade, o que a gente está vendo no território brasileiro é a saída de uma anomalia e a entrada de outra anomalia que vai causar tanto impactos quanto a que saiu, tá? Em 46 cidades em alerta, São Paulo reforça ações para combate aos incêndios. Então, basicamente, a gente está vendo, né, também um bioma que tende, principalmente porque a gente está falando de interior de São Paulo, né? A gente está falando de um bioma que tende a pegar fogo, né, em períodos de maiores estiagens, de menores umidades na atmosfera, mas aliado assim com um período de seca muito grande, e a queimadas ilegais vão transformar esses focos de incêndio em fazer com que eles tenham magnitudes gigantescas. Incêndio registrado na região de São José do Rio Preto. E aqui a gente tem a confirmação também que, para além das questões climáticas, de mudanças de anomalias, de regime de fogo, a gente também teve a questão dos incêndios ilegais. Tarcísio confirma prisões por ações criminosas em incêndios no interior de São Paulo, tá? E uma coisa, e vou terminar a minha aula falando sobre isso, essa foi um mapa da NASA mostrando focos de incêndio no Brasil. Obviamente a gente, sim, não é só no Brasil, né, América do Sul como um todo, mas a projeção de focos de incêndios também. Então a sensação que a gente tem é que se a gente não cuidar e a gente não fiscalizar para que esses focos de incêndios eles não se alastrem, o Brasil inteiro vai pegar fogo, porque quando a gente olha para esse mapa, basicamente a gente tem todo o território brasileiro dentro de um círculo de previsibilidade de incêndios, tá? Então é extremamente importante a gente fazer essas discussões, né? E a gente também fazer essas discussões, né, sobre incêndios, quais são as causas, as consequências até mesmo porque tem gente que está saindo de suas casas, tem gente que já estão com problemas respiratórios por causa disso, tá? E obviamente, gente, o medo, principalmente se esse fogo toma rodovia, né? Medo de perder sua casa, não conseguir se deslocar, tá? Então são as questões ambientais nos mostrando que a gente precisa discutir sobre elas e que a gente precisa gerir soluções efetivas, né, amplas, né, abrangentes, né, eficientes, obviamente, sobre ela, tá? Aqui a gente vai falando, mapa mostra a projeção de risco de fogo, né? Então aqui, né, obviamente no Centro-Oeste, a gente vê aqui São Paulo, né, esse vermelho bem escuro seria a parte mais com maior projeção de risco. Então, mas assim, é quase todo o Brasil mesmo, é quase todo o território brasileiro. E provavelmente a gente vai ter, ao longo dos dias, mais notícias de outros estados entrando, né, entrando em alerta nas questões das queimadas. Trouxe aqui um que a gente nem tem discutido tanto, né, mas que já está aparecendo na mídia e que pode se tornar também um problema muito grande. Rio de Janeiro já registra 8,1 mil incêndios em 2024, quase 3 vezes mais do que no mesmo período de 2023. Entre janeiro e junho de 2023 foram 3,1 mil queimadas no estado. O principal incêndio de 2024, ainda no Parque Nacional de Itatiaia, que já teve 300 hectares destruídos pelas chamas. Ok, é isso. Fico muito feliz de estar aqui discutindo isso com vocês, porque para mim é importante que a gente saiba, que a gente analise, não somente para as nossas provas, mas como, né, pessoas conscientes. Ok? E se você tiver alguma dúvida, né, ou qualquer feedback, você pode mandar um alô lá no @profjessicafonte, e vou pedir aqui no final desse vídeo seu like, seu compartilhamento, e já segue para mais notícias sobre geografia, atualidades e geopolítica para concursos.
Vejo vocês numa próxima. Até mais.